Obrigado, Yahweh, pela tua presença conosco. Obrigado pelo ministério do Ruach HaKadosh nas nossas vidas. Não há nenhum como tu, ó Yahweh. Tu és grande em tudo. Todo o mundo és teu e tudo que está nele. E todos nós somos obras das tuas mãos. Obrigado por tu nos guiar. Obrigado pelos teus conselhos. Obrigado, Yahweh. Aleluia. Adorado seja Yahweh. Vocês devem se sentar. Sejam todos muito bem-vindos para essa comunhão, esse serviço global para o mês de agosto. Que nós estamos se movendo com jejum nesse mês da completude. E há tanto coisas que estão acontecendo ao nosso redor, tantas coisas para a glória de Yahweh, tantas coisas, muitas almas sendo ganhas, a pregação do Evangelho sendo levada para todo mundo, todos os cantos do mundo. E vocês sabem, quando Yahushua disse que esse Evangelho do reino deve ser pregado em todo o mundo, como testemunhas para todas as nações. Então o fim virá. Ele não disse que todo mundo iria crer. Ele não disse que todo mundo iria aceitar. Mas ele disse que deveria ser pregado como testemunhas para todas as nações. O nosso trabalho nesse mês eu quero que vocês acertem qual que é a palavra-chave do mês. Ninguém vai poder acertar. Beleza, então deixa eu tentar, vou falar aqui para a congregação, porque eu sei que ninguém sabe, ninguém tem nenhuma ideia. Então eu quero te falar, só um segundo. Mas será que vocês sabem? Seria maravilhoso. Eu espero que muitas pessoas já saibam. Beleza, então deixa eu só te falar. Nesse mês é o mês da consciência verdadeira. Alguns acertaram. É o mês da consciência verdadeira. A consciência intencional, verdadeira. Vocês sabem, a verdade pode estar ao redor de você, mas não significa que você a conhece. Você pode ter o material, o recipiente da verdade, mas não significa que você sabe o que aquilo significa.
Você pode até mesmo ter a verdade, mas não significa que você tem a consciência daquilo. Esse mês, o que Yahweh quer para você é uma consciência da verdade. Uma consciência da verdade. É nisso que ele quer trabalhar. Não tem nada a ver sobre conhecer a verdade, em um sentido genérico. Você precisa da consciência da verdade. Quando eu leio a Bíblia, eu encontro algumas coisas muito positivas. E isso é uma delas. Porque quando eu leio os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, eu não capturo nenhuma das sinópticas ideias do evangelho. Apenas João teve um entendimento de algumas coisas. Ele encontrou alguns estados, coisas que você não vai encontrar em Mateus, você não vai encontrar em Marcos, você não vai encontrar em Lucas. Apenas em João. Apenas em João. E como isso pode ser possível? Quando Yahusha disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, como Mateus perdeu isso? Como Marcos perdeu isso? Como foi que Lucas perdeu isso? Lucas disse que ele tinha entendido todas as coisas sobre a vida e o tempo de Yahusha. Ele disse que tinha o perfeito entendimento disso tudo. Mas como foi que ele pôde perder umas coisas como Yahusha dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Como que isso foi possível? Vocês não perderiam isso. Não, não é possível perder uma coisa dessa. Então, um homem com perfeito entendimento do que é verdade, e ele perde algo tão importante sobre Yahusha. Qual a implicação minha com isso? Bem, se Yahweh não te dá, você não vai poder ter. Você não pode ver se ele não te dar olhos para ver. Você não vai poder ouvir se ele não dá ouvidos para ouvir. E você não vai entender se ele não te dá um coração para entender aquilo. Ele ajuda você a entender nas limitações. E assim podemos ver que esses escritores do Evangelho tinham uma certa limitação, mas João não. Como o Pai pode ir e não o guiar? Você não pode encontrar em lugar nenhum isso que a Rua já falava. Então, como pode isso acontecer? E a Roxa falar coisas tão importantes e eles não captaram isso, exceto João. Aliás, quando eu estava falando sobre o movimento do jejum,
Eu falei o ano da completude, mas eu deveria ter dito o mês. Vocês ouviram e vocês nem me corrigiram, ficaram aí achando que estava ok. O que aconteceu com vocês? Por que vocês estão sentados aqui? Então, na próxima vez, vocês têm que me corrigir. Era o ano da completude, eu falei o mês da completude e vocês só ficaram sentados aí me olhando. Mas isso não está tudo certo. O ano da completude, esse não é o mês da completude, é o ano da completude. De qualquer forma, então, eu quero ler isso. Essa escritura para você. E então, eu entendo o porquê estava tudo em João. É tipo quando Yahweh te dá uma revelação. Veja, porque se você pega os dons e os chamados, ministérios, quando Yahweh te chama para fazer algo, e você entende, você vive para falar daquilo. Se você vê para a terceira João, a terceira epístola de João, capítulo 1, que apenas é um capítulo, e ler do versículo 3. Eu me alegro grandemente pelos irmãos que vieram e testificaram da verdade que há lá. E eles têm caminhado nesta verdade. Muito marcante. A verdade que há neles, há lá. E eles têm caminhado nesta verdade. Bora olhar o próximo versículo. Eu não tenho maior alegria, e a João está escrevendo, do que em ouvir que os meus filhos têm caminhado na verdade. Verdade. Por que a verdade é tão importante para João? Na primeira epístola de João, ele usa a palavra verdade 10 vezes. Você pode imaginar isso? Verdade de novo e de novo. De novo e de novo. E eu não estou falando sobre apenas colocar ali sem um sentido, usando para ajudar a expressar algo que ele está colocando ali sem sentido. Não estou falando sobre isso. Mas por que a verdade era tão importante para João? O Evangelho de João, capítulo 1. Agora eu quero pegar a verdadeira prova. Versículo 14. João 1,14. A palavra foi feita carne e habitou entre nós, e foi glorificada pelo Pai, cheia de graça e verdade. Graça e verdade. 17. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Yahushua HaMashiach. Bora para o capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores irão adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura por aqueles que querem o adorar dessa maneira. Isso é incrível. Bora olhar o próximo versículo. Yahweh é espírito, e os que o adoram, adoram ele em espírito e em verdade. Capítulo 8, versículo 32.
E vocês devem saber a verdade, e a verdade os fará livre. Capítulo 14, versículo 6. O mais poderoso de todos. Yahushua disse para eles: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vai ao Pai se não for por mim. Eu nunca quero esquecer disso. Mesmo livro, mesmo capítulo, porém agora no versículo 17. O Espírito da Verdade, agora, ele introduz o Ruach HaKadosh e chama ele de Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, por causa que não vê, não conhece. Mas nós que conhecemos ele, ele habita conosco e estará em nós. Capítulo 15, versículo 26. Mas quando o Confortador vir, que eu tenho enviado para vocês do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele deve testificar de mim. Capítulo 16, versículo 13. Quando o Espírito da Verdade vir, ele os guiará em toda a verdade. Quão lindo é isso, não é? O Espírito da Verdade, quando ele vier, ele vai nos guiar em toda a verdade. Isso é maravilhoso. Ele é o Espírito da Verdade. E tudo que ele faz é nos guiar entre da verdade. E, claro, na verdade. Versículo 14 do capítulo 16 ainda. Deixa eu te mostrar isso. Ele diz: deve me glorificar porque recebeu de mim e mostrará para vocês. Ele os guiará em toda a verdade. Ele disse: ele recebeu de mim e os mostrará. Podem ver? Por quê? Porque ele diz que recebeu de mim, porque eu sou a verdade. Então, ele recebeu da verdade e mostrará para vocês. Isso é muito poderoso. Então, bora olhar o capítulo 17, versículo 17. Aqui nós temos o cenário de Yahushua orando. Ele estava orando no capítulo 17. E na sua oração, ele disse para o Pai: santifique-os através da verdade. A palavra é a verdade. Uau! Nossa, e agora? Uau! Vocês podem ver, as pessoas do mundo não sabem qual é a verdade, mas Yahushua revelou qual que ela é. No capítulo 18, no versículo 38, Pilatos perguntou a Yahushua, fez a ele uma pergunta. Pilatos disse para ele: o que é a verdade? O governador Pilatos não sabia o que era a verdade. Ele perguntou: o que é a verdade? Porque Yahushua tinha dito: eu estou aqui para ser testemunha da verdade. Então ele perguntou: o que é a verdade? Mas Yahushua respondeu no seu favor. E a resposta está na sua oração. Quando ele falava com o Pai, a palavra é a verdade. Então, para viver na verdade, você deve viver na sua palavra. Para caminhar na verdade, você deve caminhar na palavra de Yahweh.
Se você não caminha na palavra, é porque a sua vida é uma pergunta, uma questão, uma dúvida. Você continua vivendo em dúvidas. E as dúvidas que vocês estão vivendo o que é a verdade? Porque se você não conhece as escrituras, você vive em uma dúvida. Incessante dúvida. O que é viver na verdade? Vocês podem entender o que eu estou te falando? Viver na palavra, caminhar na verdade. Se você não conhece a palavra, você não pode viver nela. Então você deve conhecer a palavra, você deve estudar a palavra. Você deve abrir o ministério do Ruach HaKadosh na tua vida. Se lembre, Yahusha disse, ele é o Espírito da verdade, enviado por Yahweh para te guiar em todas as verdades. Ele recebeu de mim e deve mostrar para vocês. O Ruach HaKadosh deve mostrar para vocês a verdade sobre a vida. Deve te mostrar a verdade sobre Yahweh, sobre o reino de Yahweh. Ele deve te mostrar a verdade. O que é a verdade? Outra palavra para verdade é realidade. Você quer saber o que é verdade? Verdade é realidade, não fato. A verdade é realidade. Realidade. Oh, rapaz! Você pode imaginar, se você meditar, você sabe, meditação vai te ajudar a ter a consciência da verdade. Se lembre, esse mês é o quê? O mês do quê? Da verdadeira consciência. Então, se você quer viver a verdadeira consciência, isso significa que você deve meditar na palavra. Meditar vai te ajudar a ter a consciência da verdade. Você pode ver, o seu espírito vai se tornar um guia, porque a palavra vai estar sendo depositada na parte consciente do seu espírito, o que significa que a realidade é viável. Todas as vezes que você precisar dela, vai estar lá para te guiar. Você pode ver. Você não vai ter que tentar se lembrar. Vai estar lá no seu espírito. Quando a ocasião vir, agora, muitas das vezes as pessoas têm soluções que eles pensam que são verdade ou que vão os ajudar. Ainda na Bíblia, rapaz, muitas das pessoas têm alguns assuntos, algumas soluções que eles pensam que vão ajudar em alguma coisa. Mas eles pensam que vão ser mais espertos que Yahweh. Então eles falam, beleza, essa daqui é a verdade, porque está na Bíblia. Mas eles não sabem realmente, porque eles não têm entendimento de interpretar as escrituras da maneira correta. Esse é o porquê a verdadeira submissão do Ruach HaKadosh
é ser ensinável. É importante para nós, como filhos de Aaron, se submeter ao Ruach HaKadosh, aprender a escutar a voz dele, ser ensináveis. Aleluia. Segunda Coríntios, um lindo versículo, capítulo 4. Dá uma olhada no versículo 2. Bem, se você ler do versículo 1, só para pegar um bom sentido do subjeto, você sabe, você tem que ter o contexto para não virar um pretexto. Então vamos ler do versículo 1. Então nós temos visto esse ministério e temos recebido misericórdia de Yahweh. Mas agora, renunciando às coisas escondidas e desonestas, caminhando na maneira correta, na palavra de Yahweh, dá uma olhada no que ele fala, pela manifestação da verdade. Na nossa consciência, como uma assinatura de Yahweh, uma manifestação da verdade. Vocês podem ver, uma manifestação é diferente de eu te falar a verdade. É diferente de uma manifestação da verdade. Vocês podem ver, não estou falando sobre falar a verdade de um subjeto, falar a verdade sobre algo que não importa, falar a verdade sobre algo que é uma indecisão. Não, estou falando sobre viver na palavra. Como nós lemos em João 17:17, a palavra é a verdade, e nós somos santificados através da palavra, que a palavra é a verdade. Então, a manifestação da verdade é a manifestação da palavra, viver na palavra. Então, a sua vida se torna como se uma Bíblia ambulante. Oh, rapaz, eu amo isso. Nós podemos literalmente descrever a nossa vida com as palavras de Aaron. Você sabe, é uma tristeza no coração de muitas e muitas pessoas. E eles não entendem como eles podem decidir suas vidas. Por exemplo, termos como ninguém é perfeito. Da onde que isso vem? Vem de Satanás, do abismo. Mas como cristãos, nós devemos pensar na nossa humildade. Nós devemos pensar dizendo, você deve dizer o óbvio. Você deve dizer a verdade, que é consistente com a palavra de Yahweh. A sua vida é perfeita, porque se você fala que você não é perfeito, você está sendo inconsistente com a palavra de Yahweh e está fazendo ele mentiroso. Se você fala isso, você não conhece as escrituras e está fazendo Yahweh mentiroso. E quando você fala que Yahweh não é mentiroso, Yahweh é perfeito, e quando você fala que ninguém é perfeito, você está julgando não apenas a si mesmo, mas também a toda a população. Então é como se você estivesse sendo arrogante, usando da autoridade que não foi dada a você para julgar a todos. Então você declara que Yahweh está sendo mentiroso, porque Yahweh disse, seja perfeito assim como o seu Pai Celestial é perfeito. Ele disse isso, e ele demandou sobre você essa perfeição. Então quando você fala, ninguém pode ser, você está dizendo, Yahweh é indeciso, Yahweh não sabe o que está falando. Então, quando você pega o termo ninguém é perfeito, isso não se encontra na Bíblia. Mas é fácil dizer isso.
Então, nós vamos e nós dizemos, Yahweh é perfeito. O que significa? Significa que nós também somos. Ele te fala que quando você está na palavra dele, você é aperfeiçoado. Então, quando nós dizemos estas coisas, nós estamos dando brechas para que nossa vida caia. Então, se eu falo, você sabe, Yahweh é perfeito, apenas Yahweh é perfeito. O homem sempre cai. Até mesmo os pastores caem. Então, quando você diz isso, você está tentando dizer, por favor, me deixe com meu orgulho. Isso daí é o mesmo que magia. Isso daí é o mesmo que magia. Da próxima vez que você ouvir alguém falando sobre isso, você está ouvindo um manipulador. Você deve sair rapidamente de perto daquilo. Em nome de Yahushua. Porque ele está tentando te liderar em algo que não está certo. Ele enviou o Ruach HaKadosh e estabeleceu o ministério com os dons para a igreja e a perfeição dos santos. E isso nunca tinha acontecido na terra. Mas por que ele enviou tantos ministros? Alguém pode dizer, todo mundo está aqui, todo mundo é o corpo do Mashiach, mas ninguém pode ser perfeito. Tá, mas eu falo, de onde você tirou isso? Tirou isso da mente poluída. Então, quando uma vez você pensa algo como isso, você nunca vai ser, nunca vai acontecer com você. Então, você vai estar apenas se manipulando. Se você fala, estou tentando ser perfeito, nunca vai acontecer. Se você não sabe para onde você está indo, como você vai chegar? Se você não tem certeza, como é que você vai até aquele lugar? Se você não sabe quem ele é, como é que você vai falar com ele? Aprenda a crer na verdade de Yahushua. A sua palavra é clara. Ele te disse que a perfeição é em você. Ele te disse. Então se alinhe com a vontade do Pai. Se alinhe com a sua justiça. E a sua justiça não é a calculação do seu cérebro, é a manifestação da sua palavra, a verdade dele. Esse é o ministério do Ruach HaKadosh na sua vida, é guiar em toda a verdade. O Ruach HaKadosh te guia em toda a verdade. Aprenda a dizer a si mesmo que você deve ser guiado na verdade do Mashiach, porque o cristianismo é uma manifestação da verdade. Esse é o único caminho. É isso que é o cristianismo. Você coloca os seus olhos nele. Você tenta ser como ele. Você deve querer ser mais como ele. É revelar a glória dele na sua vida, assim como ele nos falou. Do que ele nos chamou? Ele nos chamou de a justiça de Yahweh. Nós somos a justiça de Yahweh. Quão maravilhoso é isto! Ele não está esperando você crescer. Pensa só sobre isso. Quando você pensou, pensa só, quando você nasceu. Quando você nasceu, quando você estava na casa dos seus pais, eles diziam para você fazer as coisas, escovar os dentes, tomar banho. Mas, conforme foi crescendo, eles não falaram mais. Você já tinha aprendido a andar, você já tinha crescido. Então, chegou um dia que você encontrou o seu caminho da maturidade, certo? Você já tinha crescido. Você já tinha se tornado maduro. Da mesma forma,
é no espírito. Você tem que chegar ao lugar da maturidade. Ele te chama para o lugar da perfeição no Mashiach. E como nós sabemos isso? Pela palavra. Se alinhe com a palavra. Seja consistente com a palavra. E o primeiro lugar que vai mudar é a sua fala. Você vai saber com quem você está falando pelas palavras. O homem não vai ser confundido pela palavra dele, porque a palavra vai guiar para ser um perfeito homem. Eu não estou falando sobre quando alguém fala a palavra dele da maneira que entendeu na sua cabeça. Aí fala, bem, eu acho que isso daqui está errado, eu acho que isso daqui está certo na Bíblia. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre o que está escrito. Se você não tem um real entendimento, como que você vai conhecer a verdade? Não estou falando sobre um argumento que um homem trouxe. Não estou falando sobre isso. É como se alguém falasse que não está curado mesmo e Yahweh dizendo que ele já está curado. Se aquela pessoa ela tem certeza que está curada, vai acontecer. Tudo é da sua cabeça. E Yahweh disse, você está curado. E a sua mente fala, eu não posso ver. Os seus olhos não podem ver, os seus olhos naturais. Mas você já está curado. Mesmo que você não possa ver. Qual é a verdade? A verdade é tudo aquilo que Yahweh fala. Eu agradeço a Yahweh por todo o entendimento que ele tem dado a essa igreja e a mim, para como que eu pudesse explicar isso para vocês. Eu só posso falar para vocês o que Yahweh fala para mim falar. Por exemplo, se eu oro por alguém e aquela pessoa, Yahweh fala, você está curado, Yahweh fala para aquela pessoa. Então, não tem como aquela pessoa falar que não está curada. Porque mesmo que ela não esteja aparentemente curada, mas Yahweh falou, então aquela é a verdade. Tudo que Yahweh fala é a verdade. Por exemplo, se eu pego um homem e falo, vem aqui, aí eu falo, esse homem está dizendo que está cego, mas Yahweh já falou que ele está curado, e Yahweh não pode mentir. Aí eu falo, Senhor, você já foi curado. Aí ele fala, não posso ver. Aí depois eu te falo a história completa, mas basicamente tudo que Yahweh fala é a verdade. E aí, por mesmo que você não esteja vendo naquela hora, se você crê, vai passar 2 minutos e você vai abrir os seus olhos. Então, mantenha a sua mente alinhada com a palavra de Yahweh. Uma mente de ferro. Talvez alguém nunca viu, mas se ela crer que aquela cura é para ela, ela vai receber, porque é a manifestação da verdade. Eu quero mostrar para vocês uma situação física. As pessoas gostam de coisas físicas. Por exemplo, eu lembro de uma visão que eu tive quando Yahweh me disse, ele colocou um homem em frente de mim e disse, olha esse homem. Ele disse, ele estava diagnosticado com câncer. Ele estava diagnosticado com câncer. Então disse, mas olha para ele, ele não tem mais o câncer. Eu olhei para o homem e o homem estava sem câncer, mas Yahweh disse, mas ele vai morrer de câncer. Aí eu fiquei tipo, mas por que ele vai morrer de câncer se ele não tem câncer? Aí Yahweh falou, porque ele crê que ele vai morrer de câncer, então ele vai morrer de câncer.
mas não tinha mais. Ele estava sem a doença, mas na mente dele ele ainda estava com a doença. Mas qual que era a verdade? Então, se você crê que você vai viver pelos diagnósticos humanos, você vai viver pela palavra, é uma escolha. Você deve escolher viver pela verdade. Você crê na justiça dele, você crê nos sinais dele, então você vai ser firmado e você tem que caminhar naquilo, se você crê. Então, assim você vai encontrar a sua vida brilhando, 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 de glória a glória. Aleluia. Obrigado, Adão Yahushua. Amém. Adorado seja Yahweh. Eu quero orar agora mesmo, quero falar com Yahweh. Por esse mês, o mês da verdadeira consciência. A meditação vai te ajudar a ter a verdadeira consciência. A ter a verdade dele no seu espírito. E caminhar nessa consciência. Caminhar na glória de Yahweh. Viver na sua verdade. Viver na sua justiça. Nós somos a manifestação da sua justiça. Aleluia. A Bíblia diz que como ele é, nós somos na palavra dele. Então, quando você nasce de novo, há uma mudança atual de lugar. Não apenas uma transformação no caminho, não. Uma transformação de pensamento, não. Você é recriado pelo Ruach HaKadosh. Então, quando a Bíblia diz que quem está no Mashiach é uma nova criatura, é verdade. Porque é um fundamento da verdade. Você é uma nova criação, uma nova criatura. Você não pertence ao mundo como os elementos do tal. E aqui está o porquê nós tivemos essa comunhão. Então deixa eu ler 3 versículos para vocês. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos começar do versículo 45. Então está escrito que o primeiro homem, ele foi feito de alma viva. E o último homem, ele foi feito de um espírito recriado. O primeiro homem, lembre-se, Adão e Eva, lembre-se, ele foi feito da alma viva. O último homem, quem é o último homem? O último homem é Yahushua, a Bíblia fala. O último homem foi feito de um recriado espírito, que está chamando Yahushua de último homem. Ele é o segundo homem ou o último homem.
Lembre-se, o segundo e último. Não há terceiro, ele é o segundo e último. Então ele é chamado segundo homem, segundo Adão, ou então último Adão, último homem, porque ele é o primeiro da nova criação. Ele é a cabeça da nova criação. Quando ele levantou dos mortos, ele disse: a partir desse dia, vocês são novas criaturas. Vocês podem se tornar os meus filhos. Então, ele é o primeiro da nova criação. Por isso é chamado de último homem. É uma nova vida, uma vida de um espírito recriado. Então, Yahusha é um espírito poderoso. E quando você nasce dos seus pais terrenos, você nasce do primeiro Adão. Mas quando você nasce de novo, você nasceu do segundo e último homem, Adão. Então você não é como o primeiro homem. Mesmo que você esteja na sua civilidade dos seus pais, você nasceu do primeiro homem, mas você pode nascer do segundo. E você nasceu de novo do segundo homem. E ambos, os homens, o primeiro e o segundo, são completamente diferentes reinos. Eles são astronomicamente diferentes. Você pode olhar e parece o mesmo. Quem olha para mim quando eu nasci, quem olha para mim hoje, parece o mesmo. Mas, no mundo espiritual, um é uma luz, enquanto o outro é chamado de trevas. O outro é chamado de luz. Vocês pegaram essa? Um emite luz. É algo brilhante, enquanto o outro absorve a luz. Um é treva por natureza. E outro é luz, é completamente diferente. Não são o mesmo. Então, se você quer saber a verdadeira cor disso, você sabe, você vai depender da luz. Se você quer saber qual é a verdadeira cor desse carpete, você vai ter que acender a luz, porque quando apagar a luz, vai mudar a cor, vai ficar preto. Então, você tem que acender a luz para ver qual é a verdadeira cor desse carpete. Se você mudar a cor da luz, a cor do carpete também vai mudar. Mas como que a Bíblia chama Yahusha? A verdadeira luz, a luz que todos os homens são iluminados por ele. Ele é a verdadeira luz, ele ilumina todos. Então, quando algo tá natural, sem a luz, tem sombra, tem trevas. Mas o poder do Ruach HaKadosh é como uma luz que chega e ilumina tudo. Irmãos e irmãs, vocês devem ser cuidadosos e vocês devem escutar o Ruach HaKadosh. Vocês devem escutar o Ruach HaKadosh. Agora, antes de nós terminarmos essa comunhão, eu gostaria de dizer, Yahweh te abençoe.